E aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do curso de Introdução à Lógica. Se você ainda não sabe, meu nome é Samuel Valentim e eu estou fazendo esse curso de Introdução à Lógica baseado nesta obra de Irving Kopp, Introdução à Lógica. Se você não tem esse livro, vou deixar o link aqui, você pode adquirir através desse link e com isso você vai ajudar o canal. Mas se você quiser adquirir de qualquer outra forma também, não há problema algum. Inclusive, esse livro está disponível em PDF em algum site que você vai encontrar facilmente procurando, no Google. Só para a gente se situar, como todas as aulas eu faço, eu vou mostrar aqui onde nós estamos nessa altura do curso. Nós estamos estudando o livro Introdução à Lógica, de Irving Kopp, como eu já falei. Estamos na primeira parte que trata da linguagem, um assunto muito importante quando você vai estudar a lógica do ponto de vista da linguagem natural. E aí, nesse ponto, nós já vimos a introdução inteira, nós já estamos no segundo capítulo, Usos da Linguagem, e, particularmente, nós estamos agora na parte da formas de discurso, que é a terceira seção do capítulo. Então, vejamos. Basicamente, o que Kopp vai fazer nessa parte do livro é mostrar o seguinte, que uma oração é uma unidade de linguagem que expressa um pensamento completo e tem pelo menos um verbo flexionado. Então ele categorizou em 4 tipos as orações, que são as orações declarativas, que podem ser também conhecidas como indicativas, orações interrogativas, orações imperativas e orações exclamativas. Isso diz respeito à forma da oração. Então, nessa parte especificamente, o Kopp quer mostrar a diferença entre forma e função. Na sessão anterior, que precedeu essa sessão que nós estamos lendo, nós vimos as funções de determinado discurso. Nós vimos a função informativa, a função expressiva e a função diretiva. A função informativa tem a função de informar propriamente, e as declarações ditas na função informativa têm a característica de serem verdadeiras ou falsas, e se for um argumento, pode ser correto ou incorreto, ou válido ou inválido. Já na função expressiva, já são expressões do sentimento, então não há essa necessidade de saber se é verdadeiro ou falso. E na diretiva são ordens, que também não são verdadeiras ou falsas, mas podem ser razoáveis. No entanto, o que acontece? Em todas essas funções, as orações declarativas ocorrem. De tal modo que é muito comum, por exemplo, a gente ver perguntas, ou seja, a forma da oração é uma forma interrogativa, mas a função da interrogação é informativa. A gente viu no capítulo precedente um trecho de um argumento de Schopenhauer, onde ele faz uma pergunta num dos trechos que nós tiramos para estudar, e essa pergunta, na verdade, é uma pergunta retórica, que no fundo, era uma afirmação. E essa pergunta retórica era uma premissa de um argumento. Então, veja bem, a forma interrogativa, às vezes, possui a função declarativa, que pode ser verdadeira ou falsa. Então, o Kopp ele quer mostrar esse sentido. Então, muitas vezes, nós vamos nos deparar com isso. Algumas vezes, a expressão tem uma forma cuja função é outra. Um outro exemplo que nós podemos dar é no seguinte sentido. Você está, por exemplo, numa cafeteria, e aí o garçom chega, o atendente chega até você, e você fala assim, eu gostaria de tomar um café coado hoje. Por mais agradável que a sua colocação tenha sido feita, por mais educada que ela tenha sido feita, por mais que você tenha dado uma expressividade nela amorosa, afetuosa, a função dessa declaração, veja que é uma declaração, a função dessa declaração é uma função de ordem e, portanto, tem a função diretiva. Veja que mesmo que seja uma declaração ou uma indicação, ela não tem o sentido de informar, ela tem o sentido de ordenar. Então nós vimos que uma declaração pode ser interrogativa e ter a função de informar, mas nós vimos que também que uma declaração pode ser declarativa, como essa que nós vimos do cafezinho, e ela tem a função de
ordem, de ordenar. Então é a função diretiva. Outra situação, só para ilustrar ainda mais a questão da função e da forma. Imagine que você está atrasado em um determinado ambiente para alguma coisa. E você se depara com uma pessoa que quer conversar com você. Só que você não consegue parar naquele momento porque você está atrasado. Então o que você faz? Hipoteticamente, você olha para o relógio e fala: nossa, eu estou atrasado. Aparentemente você simplesmente está informando, mas o que você está fazendo é: me dê licença que eu preciso sair, me retirar. Então veja que a informação dita, que parece ser simplesmente uma exclamação: nossa, eu estou atrasado, na verdade é meio que uma ordem embutida nisso. Então a forma e a função, ela muitas vezes não são equivalentes, há uma diferença bastante grande nisso. Isso é muito importante de reconhecer quando você está estudando lógica. Vou dar um outro exemplo mais banal ainda, só para a gente ter mais uma ilustração. Imagine uma mãe ou pai, ou se você é mãe ou se você é pai, e a criança ela começa a chorar e começa a espernear. E aí as pessoas vão olhar ao redor e vão achar que ela está com dor ou alguma coisa. Aí a mãe, ou você que é mãe, você que é pai, você fala assim: ah, meu filho está com sono, vem cá, filho. Pega no colo e ele dorme. Ele não disse que ele estava com sono, ele estava chorando e estava esperneando. Ou seja, a forma não era de sono, mas a função sim. Então veja que a forma como as coisas são ditas não corresponde necessariamente com a função que ela exerce. E isso é muito importante para o lógico. O lógico ele precisa exatamente saber, naquele trecho que ele está tirando, às vezes ele está pegando um trecho que tem a forma de interrogação, ou ele está pegando um trecho cuja função é expressiva. Mas dentro daquele trecho de função expressiva, você se depara com uma frase especificamente, com uma oração especificamente declarativa que tem a função de informar. E dentro desse trecho expressivo, ali você encontra a premissa ou a conclusão de um argumento. Dependendo do tamanho do discurso que está sendo feito, esses trechos de expressão estão embutidos ali informações que podem ser verdadeiras ou falsas, portanto, tem função de premissa ou de conclusão. Então, o lógico ele precisa entender e diferenciar essas circunstâncias para poder fazer melhor a avaliação dos argumentos que ele vai se deparar, seja nos argumentos orais, nos discursos, seja nos textos. E veja bem, eu já falei outras vezes aqui, é muito comum se deparar com pessoas que estão fazendo análises lógicas de discursos, de debates, onde o debatedor ele não está fazendo um argumento que justifique a conclusão. Ele está com uma opinião pessoal sobre algo e está fazendo uma série de ilações, uma série de declarações que explicam aquela suposta conclusão que é uma opinião. Mas se você for pegar aquelas declarações e aquela opinião, as declarações não justificam aquela opinião, ou seja, não é um argumento. Um argumento, nós já vimos, ele precisa que a conclusão seja derivada das premissas. E algumas vezes algo parece um argumento, mas na verdade aquela parte que nós achamos que é uma conclusão é uma mera opinião e as declarações anteriores a elas são explicações da sua opinião, que não tem nada a ver com o argumento. Um argumento, repito, ele precisa ter as premissas que justifiquem, que provem a conclusão. Se isso não ocorre, você vai ter uma explicação, por exemplo, mas não um argumento. Daqui a pouco, em algumas aulas para frente, nós vamos ver algumas técnicas que são mecânicas mesmo, que dá para saber se um argumento é válido ou inválido. Agora, não existe, por exemplo, uma forma mecânica, uma técnica específica para descobrir uma linguagem informativa e declarativa e a sua função. Isso é no olho, na percepção, no estudo, na avaliação, no contexto, para que se possa entender isso. Então, a gente vai ter técnicas mecânicas para poder avaliar se um argumento ele é válido ou ele é inválido. Por outro lado, para saber se algo efetivamente é um argumento, se aquele trecho de texto declarativo tem a função informativa, que pode ser verdadeiro ou falso, se pode ser válido ou inválido, isso é feito através de análise textual, de muito feeling, de muita percepção, de muita observação e
contexto. E essa distinção vai exigir muita flexibilidade mental e muita percepção, muita sensibilidade para captar exatamente a questão da função, da forma e se aquilo é um argumento efetivamente ou se tem função de premissas, de conclusão. E isso a gente vai aprendendo, né, ao longo do tempo. Já imagino que você deve ter conseguido já distinguir algumas coisas baseado nas aulas que a gente fez até agora. Então, a partir de agora, a gente vai se aprofundar cada vez mais nas técnicas para poder entender melhor a função da linguagem e do discurso, que é o nosso caso, o discurso informativo, ou seja, da função informativa, que é o que nos interessa. E a gente vai prosseguir, então, as próximas